A graça e a paz, meus queridos, estamos aqui com essa oportunidade abençoada de trazermos a lição de número 7. Hoje nós vamos estudar sobre a liderança de Davi, né? Vai ser uma lição muito importante e a nossa verdade prática aqui, nosso texto principal está em Atos capítulo 13, verso 22. E o nosso resumo aqui, a síntese da nossa lição, diz o seguinte: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Então, estamos estudando sobre liderança, e a liderança de Davi é uma bênção para a gente entender, né, o processo que um líder passa para chegar até onde Deus quer, né? Então não é fácil. Então nós vamos ver aqui os objetivos da lição, mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e conhecer a liderança de Davi e também os aspectos, né, práticos da sua liderança. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 7. Então, nós vamos lá para nossa lição. Bem, nós sabemos que ninguém nasce pronto, né? O próprio Cristo, ele crescia em graça, sabedoria, né, na sua humanidade. Então a gente percebe que todo líder, ele precisa desenvolver o seu caráter, apanhar experiência, né? Então nenhum líder ele nasce prontinho para aquilo, ele precisa passar pelo processo. E Davi não é uma exceção, né? Ele também, sendo ele um dos personagens mais conhecidos, né, e importante, né, do Antigo Testamento, né, devido à sua trajetória de vida. Quem lê o Testamento, o Velho Testamento, né, ele vai perceber a história de Davi, um homem que começou humildemente, né, mas que se entregou na mão de Deus. Ele foi uma pessoa escolhida por Deus, mas se entregou na mão de Deus, e Deus usou. Nenhum líder vai atingir os objetivos que Deus tem para ele quando ele atende o chamado para liderar, se ele não se entregar realmente na mão de Deus. Isso não significa que a pessoa vai ser perfeita, né? De jeito nenhum, certo? Então, Davi se entende, né? Apesar das suas falhas, ele é um referencial para aqueles que desejam ser líderes bem-sucedidos, ok? É muito importante a gente estudar as lideranças do Velho e Novo Testamento, como funcionava, né? Como eles se relacionavam com Deus. Bem, número 1 aqui, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele era um filho obediente. Então o sucesso do líder, né, não é uma obra de casualidade. Poxa, ele já nasceu assim, não. É o resultado de um processo de formação, certo? E muitas vezes esse processo que o líder passa, às vezes é duradouro, leva muito tempo, às vezes é lento, entendeu? E é doloroso. Conversa com os líderes bem-sucedidos, né? Já estão até já em final de carreira, como foi o processo dele, doloroso, não é fácil, né? O líder ele tem que aceitar as flores da liderança, mas também os espinhos, entendeu? Então não é fácil não, entendeu? E ser líder principalmente na época que nós vivemos hoje, ser líder é um grande desafio, porque você lida com relativismo, você lida com essas ideologias, cada um tem uma cabeça, não é como antes. Então não é fácil ser um líder, os desafios são muito grandes, mas Deus está com o líder, entendeu?
Deus ajuda o líder a superar essas situações, entendeu? A gente precisa entender isso. Então, um dos principais desafios, né, de uma liderança é a solidez de seus resultados. Quer dizer, isso passa por uma construção bem edificada, certo? Que ser líder não é só ser espiritual, ou só jejuar e orar, não. O líder precisa alimentar o seu intelecto também, entendeu? A gente tem que se alimentar espiritualmente, ser usado por Deus, orar, ter uma comunhão profunda com Deus, mas o intelecto também tem que ser alimentado, entendeu? Nós temos que estudar a Bíblia, temos que ler, entendeu? Ler bastante, para entender muitas coisas que a gente não entendia, entendeu? Então, ser líder tem várias problemáticas aí que precisa ser colocada em prática, entendeu? O relacionamento familiar também é outra coisa muito importante na vida de um líder, certo? Ele tem que ter um bom relacionamento familiar, porque senão prejudica muito a sua liderança, né? Então, voltando para Davi, Davi foi um homem admirado, né? Como pastor, derrubador de gigante, né? Davi era um excelente músico, certo? E campeão de batalha. Você pode estudar a vida de Davi. Davi nunca perdeu uma batalha. Ele nunca saiu para a guerra e voltou derrotado. Não, ele sempre venceu. Deus era com ele por onde quer que ele andasse. Ele era corajoso, era hábil. Ele não era brincadeira não, ele tinha, né? Humanamente falando, ele não era fácil, mas toda a vitória de Davi veio devido ao seu relacionamento íntimo com Deus, certo? A gente tem que entender isso. Então, ele desde a sua infância, certo? Ele sempre teve o seu temor de Deus, e com certeza o seu caráter foi forjado dentro da família, entendeu? Isso aí que a gente precisa entender, ok? E o Davi também, ele foi ungido, né? Ele não foi ungido, Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava, né? Como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava de ovelha. Tudo começa antes, o cara já, né? Davi, quando entrou na batalha, já tinha sido escolhido, mas tinha que passar pelo processo e esperar o tempo, né? Enquanto não chega o tempo, a gente vai fazendo outras coisas. E Davi foi derrubando gigantes, entendeu? Foi muito usado por Deus. Então, quando ele cuidava das ovelhas, foi ali que Deus ungiu ele. Deus não esperou ele vencer Golias, vencer guerra, e vencer isso, vencer aquilo, para ungir, não. Entendeu? A chamada vem antes de tudo, a escolha de Deus. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Entendeu? Então, ele também, né, não venceu o Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército. Ele não fazia parte do exército quando ele derrubou Golias. O pessoal do exército nem conhecia, nem Davi, nem Saul, nem o general, ninguém conhecia Davi. Ele era um desconhecido quando venceu Golias, certo? Então, ele não era do exército. Então a gente tem que entender isso também. Deus começa a fazer essa obra. Ele foi ali, né, a pedido do pai, levar ali um mantimento para os seus irmãos que estavam na guerra, entendeu? É isso. Então, por causa disso, muitos erroneamente acreditam que precisa estar em posição de destaque para ser ungido e chamado pelo Senhor. Não, para mim ser chamado por Senhor, por Deus, para a obra, eu tenho que estar numa posição de destaque, eu tenho que estar aparecendo, nada disso. Pelo contrário, Deus, quando chama alguém, chama ele no secreto. É ele Deus. Entendeu? Depois ele vai mostrando a igreja, mostra ao pastor, ele vai mostrando, Deus vai mostrando que aquela pessoa é chamada. Ninguém precisa se apresentar, né? Muitos fazem, não, eu sou chamado por Deus, bate no peito. Não precisa disso, né? Se você é chamado por Deus, Deus vai mostrar para a igreja, vai mostrar para todo mundo que tu é chamado. Você não precisa falar não, entendeu?
Davi também, podemos considerar que ele era um esquecido, né, da família, certo? Veio aqueles irmãos todos, e Samuel teve que perguntar: vem cá, acabou? Não, ainda tem umzinho lá cuidando de umas poucas ovelhas, que nem o irmão dele mais tarde falou, né? Então, o Senhor não permitiu que ninguém comesse através de Samuel até que até que Davi viesse. Que tudo estava na encolha para Saul não saber, né? Senão ele matava Samuel, certo? Então ele não mentiu, simplesmente ele seguiu a orientação de Deus, certo? Então foi aí que Jessé lembrou que tinha um garotinho lá cuidando de uma ovelha, chamou ele, e foi aquele que foi escolhido por Deus. E é interessante que quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É isso que o Espírito Santo quer fazer na vida dos líderes, né? O Espírito Santo, ele quer tomar posse da vida do líder. Infelizmente, muitos líderes não permitem isso, entendeu? Mas o que Deus quer é que o Espírito Santo tome posse da vida dos líderes, como tomou posse da vida de Davi. Depois daquela unção, a vida de Davi mudou, né? O zelo continuou, ele era uma pessoa zelosa. Aquilo que botava na mão dele, ele tinha zelo, tinha carinho, né? Tanto é que depois de ungido, quando veio lá o leão e o urso querer pegar as ovelhas dele, ele matou. Isso demonstra o quê? Que ele estava revestido de poder. Um adolescente pode matar um urso, um leão. Um adolescente pode derrubar um guerreiro do tipo do Golias? E de jeito nenhum. Por que Davi fez isso? Porque ele estava ungido com o Espírito Santo. Então, você pode ser incapaz para fazer muita coisa, mas depois que o Espírito Santo te chamar e você for ungido com poder, você vai fazer coisas extraordinárias e você vai falar: eu não acredito que fui eu que preguei isso, que fui eu que ensinei, que fui eu que edifiquei. Eu não acredito que fui eu que fiz isso. Por quê? Porque antes você não fazia, mas agora você faz. Por quê? Porque o Espírito Santo tomou posse da tua vida. Você foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Entendeu? Então, quando você é ungido como um líder, você vai fazer coisas que você nunca imaginou na sua vida. Mas não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através de você. É só você ficar na posição. É só isso. Davi ficou na posição, foi ungido, o Espírito Santo tomou posse dele. Aí ele já matou um leão, um urso, e já foi matando Golias, e já foi sendo um dos melhores guerreiros que Saul tinha, ao ponto de Saul morrer de inveja dele, né? As pessoas, ao invés de morrer de inveja do outro, quem não se dedica igual ao outro? Fulano está sendo usado, fica com inveja, vai, se entrega na mão de Deus igual ele está se entregando. Ninguém é usado à toa. Ele é usado porque deu lugar e está se dedicando. Então, quem, ao invés da inveja, se dedica também, que Deus vai te usar também. Entendeu? E Deus não olha esse negócio de aparência. Davi era um garoto, mas Deus não quer saber da idade. Deu lugar, Deus usa. Mas eu sou jovem. Qual o problema? O homem pode fazer acepção, mas Deus não. Entendeu? Deus não está olhando se você é jovem, se você tem 30, 40, 50, se tu tem 80. Moisés foi chamado com 80. Davi foi chamado adolescente. Cada um é chamado de acordo com o querer de Deus. Deus chamou, atende. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Davi, ele enfrentou muitas dificuldades. A pior de todas foi Saul. Um invejoso, ciumento, né? Um desviado. E isso aí trouxe problema, né? Davi sofreu muito, vários anos, fugindo de Saul, entendeu? Mas ele foi aprovado. Aquela fase de Davi, é ali que ele poderia ser aprovado ou desaprovado, mas ele foi aprovado, entendeu? Então essas lutas que você passa como líder, que eu passo, que a gente não gosta, ali Deus está olhando se eu vou ser aprovado ou desaprovado. Quantos líderes são desaprovados? Certo? Porque não corre, não aceita a luta, a prova. Davi
aos trancos e barrancos, mas ficou ali, ó, fiel a Deus. Deu uma vacilada, mas nunca abandonou Deus. Entendeu? Ele nunca foi idólatra, ele nunca quis saber de outro Deus. Ele amou Deus até o último dia da sua vida. Entendeu? Então, o próprio Saul reconheceu que Davi era um chamado por Deus. Ele odiava Davi, tinha ciúme. Mas quando ele tinha os seus momentos de lucidez, ele reconhecia Davi como um homem de Deus. Entendeu? E se você ficar na posição, né, até seus inimigos vão reconhecer: não, eu não gosto dele, mas ele é homem de Deus. Eu não gosto dela, mas ela é mulher de Deus. Eu vou ter que reconhecer isso. Entendeu? Davi também era um homem com muitas qualidades, né? Em sua trajetória ele teve muitos erros, mas teve acerto também. A nossa trajetória é assim. Nós temos os erros e temos os acertos também. Não fica olhando só para os erros, não, né? Vamos aprender com os erros, mas vamos tocar o barco para frente, entendeu? Não fica querendo ser perfeito, não. Faça o melhor que puder, mas não acha que você tem que ser perfeito, que você não vai ser, não. Entendeu? Davi foi um homem de muitas habilidades, né? Foi pastor de ovelha, foi músico, foi guerreiro de primeira qualidade, foi administrador, né? Os salmos, fez todos os salmos que tem, acho que quase uns 70 foi Davi que fez. Foi usado por Deus para isso. Entendeu? Então a gente pode afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Então, por isso ele é conhecido como aquele que teve o coração voltado para o eterno Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Entendeu? Então Davi foi um homem também humilde, certo? Pois ele reconheceu, né, o seu lugar. Davi, você pode examinar a vida dele, ele foi um homem humilde. Número 2 aqui, liderança de Davi. A liderança cheia do Espírito. Bem, Davi foi um líder cheio do Espírito Santo, certo? Reconheceu o valor da presença do Espírito Santo em sua vida, certo? Pois quando ele reconheceu a gravidade do seu pecado, o primeiro medo que ele teve, né, foi o medo de perder a presença de Deus, certo? Então, uma das coisas, queridos, que nós temos que dar, não só como líder, mas como crente, é o valor da presença de Deus na nossa vida. O maior privilégio de um homem é ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6 e capítulo 6 e 3, diz, né? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, que não sois de vós mesmos? Então você vê que o grande valor que a gente tem que ter é de valorizar a presença de Deus na nossa vida. Tudo é importante para a gente fazer a obra de Deus, mas o mais importante é a presença do Espírito Santo habitando na gente. Davi, logo quando ele despertou, que o profeta mostrou o pecado terrível que ele cometeu, a primeira coisa que ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia, ele tinha um exemplo de Saul, que a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul, foi embora. E ele ia lá tocar, né, a sua harpa para acalmar acalmar Saul, o rei Saul. Então ele já tinha a experiência do rei Saul, que perdeu a bênção, né? Se tornou um homem mau. Por isso que o Espírito Santo saiu da vida dele. E ele tinha medo disso acontecer com ele. Nós devemos, né, temer, ficar longe da presença de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado afasta o homem de Deus. Tá? Então, temos que ter cuidado. Então, sem a unção do Espírito Santo, querido, a gente não consegue fazer nada na obra de Deus. Entendeu? Nem adianta. Então a gente precisa entender isso, ok? Davi, no capítulo 16, versículo 12 de 1 Samuel, mostra ele sendo ungido com o Espírito Santo, com poder. Então a partir daquele momento
ele começou a ter uma noção, né, correta da pessoa de Deus e do seu relacionamento com ele. Entendeu? Ao ser ungido por Samuel, Davi compreendeu tudo, que a partir dali, daquele momento, ele não era mais dele mesmo. A Bíblia diz, não sabeis que não sois mais de vós mesmo? Que pertence a Deus? Então nós, queridos, fomos comprados por bom preço. Devemos glorificar a Deus no nosso espírito e no nosso corpo, que pertence a Deus. Então nós precisamos entender que nós agora não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Entendeu? E Davi sabia disso. Quanto mais nós agora no Novo Testamento, né? Então, isso aí a gente tem que ter. Depois da unção, Davi passou, conforme já falamos, a ser dominado pelo Espírito Santo. Então, a liderança de Davi, ela foi centrada em Deus. Ele sempre procurou honrar o Senhor. Entendeu? Reconheceu a Deus como fonte da sua liderança. Entendeu? Aquela palavra que Jesus disse, ela é muito forte para os líderes. Sem mim, nada podeis fazer. O líder pode ser tentado a querer fazer a coisa do jeito dele, mas só funciona se for do jeito de Deus. Entendeu? E para isso a gente tem que ter a consciência que a gente depende do Espírito Santo. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então, uma vez que seu chamado originou no Todo-Poderoso, veio de Deus, ser chamado por homem não vai resolver nada. Nós estamos falando de uma liderança de origem divina, entendeu? Uma escolha de Deus, alguém que é chamado porque Deus escolheu ele, entendeu? Deus escolheu uma pessoa que nem presente ali estava, ele estava lá no pasto, entendeu? Não sabia de nada. Então nós estamos falando de uma chamada divina. Não é aquelas pessoas que se chamam, que quer ser. Tem pessoa que tem uma sede de poder, uma sede de liderança, ele quer ser líder de qualquer maneira, mas não tem a chamada. Muito cuidado para você não botar o dedo aonde não é para botar. Entendeu? Não queira ser aquilo que Deus não quer. Entendeu? Muito cuidado. Bem, então, querido, ao enfrentar o Golias, ele desejava fazer o que? Honrar o Senhor. Qual era a raiva de Davi? Entendeu? O exército de Saul, tudo amedrontado, inclusive Saul. Mas o que chamou a atenção de Davi? Era a vaidade de querer matar o Golias? Não. O que aconteceu com Davi é que ele ficou irado, porque quem estava sendo afrontado era Deus. Por quê? Porque aquele exército de Israel era o exército do Deus vivo. E quem estava sendo humilhado era o exército do Deus vivo. E o exército do Deus vivo sendo humilhado, Deus também estava sendo blasfemado, humilhado pelo aquele Golias, junto com os deuses deles. Então Davi falou, quem é esse incircunciso, né, para querer desabonar aí o exército do Deus vivo? Isso não pode. Então ele comprou o barulho, está entendendo? Impulsionado por Deus, ele não aceitou aquilo. Quem é esse homem para blasfemar ao nosso Deus? Então ele assumiu aquilo ali e Deus deu vitória a ele, porque ele não aceitou que o nome de Deus fosse blasfemado. Entendeu? Ele não aceitou isso. Ele deixou bem claro quem é esse incircunciso para fazer isso. Então isso aí trouxe o quê? Uma vitória. Deus se agradou disso. Entendeu? Davi não fez aquilo para se mostrar, não. Ele fez aquilo para engrandecer o Deus Todo-Poderoso. Ele fez aquilo para mostrar que quem está no controle é Deus. Ele falou para o Golias, Golias, tudo bem, tu vai me julgar lá no pasto para a esfera me comer? Você vai vir aqui no nome do teu Deus? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto. Acabou, ele mostrou para que ele veio, entendeu? Então isso aí, a liderança de Davi era focado no Deus, a sua confiança era focada em Deus, ele não tinha confiança nenhuma. Então Davi aprendeu a depender de Deus desde novinho.
Quando ele matou o leão, ele sabia que foi Deus que usou ele. Quando ele defendeu lá para matar o urso, ele sabia que foi Deus que usou. Quando ele matou o Golias, ele sabia que foi Deus que usou. E nas guerras, ele não perdeu uma, ele sabia que era Deus que usava ele. Por onde quer que Davi andava, o Senhor era com ele. Está cheio desses versículos lá no Velho Testamento, principalmente Reis e Crônica. Entendeu? Então, isso aí é que a gente tem que entender. Certo? Deus sempre foi o centro da sua liderança. Deus é o centro da tua liderança? Tem que ser. Senão você não vai muito longe. Entendeu? Fala para Deus, Senhor, vem e me domina. Então, a liderança também de Davi aqui, a 13, é uma liderança com foco em pessoa, entendeu? A gente precisa ver, há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar a pessoa. Todo líder tem que entender que o seu relacionamento é vertical com Deus, comunhão, mas também, gente, o líder, é horizontal também. Ele lida com Deus e lida com pessoas no horizontal. Eu tenho que focar Deus principalmente, mas focar pessoas também. Eu tenho que saber me relacionar com Deus, mas eu também tenho que saber me relacionar com as pessoas. Não tem como um líder ser bem sucedido se ele não é um péssimo em relação. Para mim, todo líder tinha que fazer relações públicas. Entendeu? Saber se relacionar com outro ser humano é uma base para uma boa administração, um apacentamento. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Davi sabia gerenciar a pessoa. Enquanto fugia de Saul, entrou na caverna de Adulão. Todos aqueles desgostosos da vida, aqueles mal satisfeitos com os líderes, né, e com razão, foram procurar Davi e lá encontrou, né, o apoio que precisava. Entendeu? Tanto é que ele formou um grande exército. Certo? Por quê? Porque ele tinha empatia. Um líder que não tem empatia pode existir. Tá? Me perdoa, mas pode desistir. Tem que ter empatia. Certo? Não é só ser amigo de quem, me desculpa o termo, está comendo na tua mão, não. Não, se estiver dependendo de mim aqui, acabou, não. O líder tem que ter empatia pelas pessoas. Entendeu? Porque assim ele começa a influenciar. Davi foi um grande influenciador. Entendeu? Pelo exemplo dele. As pessoas tinham vontade de seguir a ele. Um dia ele falou, estou com uma sede, uma vontade de comer, de beber uma água lá do poço de Jacó. Um dos grandes heróis deles foram embora, foi lá no meio do arraial lá do inimigo e trouxe a água para ele. Olha a influência que ele tinha. Entendeu? Então, isso aí é importante. Vamos para o final aqui. O aspecto prático da liderança de Davi. Então, Davi, ele soube honrar as alianças. Principalmente naquela época, os pactos eram coisa muito séria. Hoje, a palavra hoje não está valendo muito, tem que ter contrato, né? Mas a palavra antigamente tinha valor. Então, Davi, ele foi uma pessoa, um líder, que ele soube honrar as alianças. Primeiramente com Deus. Entendeu? O Senhor Deus é Deus de aliança. Entendeu? Eu, quando estou batizando, quando eu fui batizado nas águas, eu fiz uma aliança com Deus. Eu estava fazendo uma aliança com Deus, de obedecer Ele. Eu não sou obrigado a me batizar, nem ser crente. Então, quando eu aceitei Jesus e me batizei, eu aceitei fazer uma aliança com Deus de obedecer Ele para sempre. Tem pessoas que fazem aliança com Deus e fazem um pacto com Ele, mas depois esquece, não quer nem saber. Mas Deus não esquece, não. Entendeu? Então, Davi foi um homem de aliança. Deus fez uma aliança com ele, prometeu, entendeu? Então, Davi soube fazer isso. Então, Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento, pelo seu sucesso. Então, o servo do Senhor também procurou honrar as alianças que ele fez ao longo da vida, não obstante os seus erros e falhas, né? Honrar as alianças não significa ser perfeito também, né? Mas tudo aquilo que houve entre Deus e Davi, Davi fez a parte dele. E quando a gente faz a nossa, Deus faz a dele, né?
Porque existem muitas alianças, vou esquecer as alianças um pouco, existem muitas coisas que Deus decide tomar decisões que é baseado nas minhas atitudes. Deus faz um pacto comigo de me ajudar sempre, mas se eu for fiel. Tá entendendo? Eu estou usando aqui hipoteticamente, né? Deus fala, meu servo, Adilson, eu vou te ajudar sempre, mas você vai ter que fazer a tua parte. Tá bom. Aí eu não faço a minha, aí eu quebro a aliança. O pacto é desfeito. Então eu tenho que entender isso. Tem coisas que dependem só de Deus mesmo. Não tem jeito. Mas tem coisa que para Deus cumprir a parte dele, eu tenho que ter a minha também. Se Deus me chama, Deus me faz uma promessa, eu vou te usar poderosamente. Você vai ser um grande líder, vou colocar uma igreja enorme na tua mão. Deus falou que vai colocar. Mas ele diz, mas se você andar nos meus caminhos. O que Deus falou para Salomão? Eu vou estar sempre contigo, mas você tem que estar comigo. Se você entrar pelo caminho da desobediência, eu não vou estar mais contigo. Então Deus não anda com os desobedientes. Quando Deus faz um pacto com a gente, ele faz baseado na nossa obediência. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Então Davi, ele soube honrar as alianças. Ele fez uma aliança com o filho de Saul, Jonathan. Entendeu? E cumpriu. E ele, entendeu? Então ele era um líder dessa natureza, que sabia honrar as alianças. Isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes no crente é ter palavra. Honrar as alianças é ter palavra. Infelizmente, gente, tem muito crente sem palavra. Ele fala uma coisa aqui já com a intenção de não cumprir mesmo. Entendeu? Como a gente lida com pessoas sem palavra? É incrível isso, né? Aí fica aí, a deriva. Que Deus não está nesse negócio não, Deus sai fora. Entendeu? Ele não está onde tem essas coisas. Um líder também justo. Davi foi consciente e foi justo. Aliás, a Bíblia diz que os injustos não vão herdar o reino dos céus, né? Então, a Bíblia diz aqui que Davi, quando ele foi lá numa guerra lá para recuperar tudo que ele tinha, mas tinha uma turma cansada que não pôde ir, ficou descansando e tomando conta da bagagem. E Davi foi. Na volta, né, depois que eles conseguiram tudo que eles queriam, eles recuperaram, trouxeram os despojos. Aí quem foi junto com Davi não queria dividir o despojo com quem ficou tomando conta da bagagem. Davi falou, não. Eles não foram, mas ficaram fazendo uma coisa útil também, tomando conta da bagagem. Eles não gostaram muito, mas Davi mostrou o quê? Ser justo. Eles foram lá, recuperaram o despojo, mas quem ficou tomando conta da bagagem também? Então, isso aí mostrou o quê? Um senso de justiça. Entendeu? Um líder tem que ser justo. Um líder injusto já errou o alvo. Entendeu bem? Um líder injusto já errou o alvo. Então, ele teve um coração alinhado com o coração de Deus. Por quê? Porque Deus tem um coração justo. Entendeu? A sua liderança firmou num desejo de quê? De agradar a Deus. Ele sendo justo, ele estava agradando a Deus. É lógico que você sendo justo, você desagrada algumas pessoas, mas o importante é você agradar a Deus. Entendeu? Podemos ver isso aí, né? Quando ele, né, abençoou o seu filho Salomão, para Salomão construir o templo. Ele podia falar, não sou eu que vou construir, eu também não vou ajudar em nada. Não vou botar, conforme diz aí, né? Não vou botar azeitona na empada de ninguém. Mas ele não quis saber. Ele juntou o material e botou lá para uma coisa que não era ele que ia construir, era outra pessoa. Isso é senso de justiça. Por quê? Porque não está fazendo para a glória do homem, está fazendo para a glória de Deus. Amém? Então, querido, Deus te abençoe, faça bom proveito dessa lição e até a próxima. Vamos estudar agora sobre o filho de Davi, Salomão. Amém? Deus te abençoe, tamo junto, hein?